Bom, vamos dar início, ao conteúdo do cinema. Vamos fazer uma introdução geral, Nessa introdução geral, todos os conteúdos que a gente der, esses 16 conteúdos, a gente apresenta temas desse conteúdo e cada tema tem o seu tópico, tá certo? Seus tópicos, Então, hoje nós vamos dar uma introdução geral. Posso dizer que os temas desse conteúdo de cinema são os visionários, que vai de 1902 a 1931. Outro tema será a Era de Ouro do Preto e Branco, que vai de 1931 a 1949. Agora você vê só, Terror e Maravilha já vai de 1950 a 1959. O Rebelde vai de 1960 a 1974. Anjos e Monstros vai de 1975 a 1991. Mundo Pequeno vai de 1992 até a atualidade. Então você vê que eu falei 6 temas: Visionários, a Era do Preto e Branco, Terror e Maravilhas, Rebeldes, Anjos e Monstros, Mundo Pequeno. Tá certo? E aí, cada tema começa sempre com uma introdução. Cada tema. Eu estou fazendo aqui uma introdução geral ao conteúdo chamado cinema, tá certo? Então, por exemplo, no tema Visionários, a gente vai começar com o primeiro tópico, como de qualquer outro tema, a introdução. Depois, a gente vai falar sobre um filme chamado Viagem à Lua, É o segundo tópico. O terceiro, por exemplo, vai ser a Intolerância, um filme também, E vai por aí fora, entendeu? Por exemplo, esse tema Visionários, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tópicos, tá? Então, vou dar uma introdução geral. É o seguinte: esse conteúdo do cinema, ele presta tributo a alguns dos filmes que melhor encarnam a maravilha que é o cinema. Claro que não vai ser todos, alguns. Cerca de 100 e pouco. Geralmente, cada conteúdo eu trato de 100 e pouco. Porque a minha intenção era fazer apenas 100 de cada um, entendeu? Mas às vezes a gente exagera para lá, é mais ou menos isso. São aqueles filmes que os autores consideram, com toda a imprecisão inevitável, avaliações deste tipo, ter exercido maior impacto, tanto no cinema como no mundo. E não é impacto simplesmente de bilheteria, não. É impacto mesmo, mudou o eixo, mudou a forma de filmar, foram acrescentados instrumentos para filmagem diferentes, veio o preto e branco, tá bom, tinha um preto e branco, era mudo, deixou de ser mudo, era preto e branco, passou a ter cor, entendeu? É um monte de coisa, Hoje em dia, então, você vê como mudou com a vinda dos drones. Simplifica terrivelmente. Você já pensou? Eles tinham que fazer, às vezes, umas filmagens assim mais altas, até o próprio carro, eles tinham um carrinho assim, que aí botava a coisa mais alta um pouco. Agora não, você pode trabalhar com drone, entendeu? Até filme para você, eu vi um filme acho que eu estou me perdendo aqui, mas só para concluir, assim, lá da Espanha, eu vi tudo por drone, feito por filmes, por cima, entendeu? É outra visão. A gente, só quer ver, só para vocês, quando vocês, reparam, vocês estão num carro, estão andando de carro, eu, por exemplo, eu vou muito, às vezes, eu ia muito em Teresópolis, Rio, agora estou mais em Teresópolis, eu ia de carro, você tem uma visão. Quando você já vai de ônibus, que é bem mais alto, você já tem outra visão. Imagina de drone, Bom, nossa jornada começa em 1902, quando o parisiense Georges Méliès, artista do palco, apresentou o último trabalho de sua série de cinema mudo. Era sobre uma jornada espacial chamada Viagem à Lua. Olha só, que fantasia. Naquela época, em 1902, o cara fazia um filme chamado Viagem à Lua.
que fez sucesso imenso e imediato, não só na França, mas em todo o mundo. Infelizmente para ele, muito do sucesso se deveu ao plágio do filme por seus rivais. Mas se você olhar hoje, eu vou mostrar para vocês, vou comentar esse filme, inclusive, né? É assim, hoje é um ridículo danado, né? Sua popularidade fez mais que qualquer outro filme do período, o que lhe conferiu a reputação de forma de arte máxima na época. Nada antes fora tão espetacular, nenhum filme até então tivera roteiro tão elaborado. Olha só, em poucos minutos faz um negócio desse. Trens, vou fazer alguns pontos, né, como eu fiz. Eu vou falar sobre os 3, 4, 5, 6, meia dúzia de pontos. O primeiro é o Trens, Pânico e Excitação. No início era como se tivesse, já viu, há muitos anos atrás, eu ia até em São Paulo para ver um filme assim. Você botou, tem uma hora que descaiu com um bonde, acho que era um bonde descendo um trem, não, acho que não era bonde, descendo assim. E você dá a impressão que você estava lá dentro, que você ia cair, era essa terceira dimensão, se não me engano, o nome, né? Hoje já tem tanta dimensão, mas naquela época, com quase nenhum recurso, o cara se sentia assim, porque não estava acostumado a ter esses impactos, entendeu? Não era porque hoje você acharia ridículo você sentir alguma coisa, praticamente. Quando Méliès filmou sua aventura lunar, o cinema era considerado um passatempo menor, hein? Olha o que eu estou falando, um passatempo e menor. Perdia para as outras coisas, tá? Coisa de teatro de segunda e parque de diversões. Olha só. Tido seus primórdios em Paris também, com outros 2 artistas, que são os irmãos Auguste e Louis Lumière, em 1896. Foi então que, após ter feito os primeiros filmes no ano anterior, eles promoveram a estreia para o público francês. Era um filme, que isso nós vamos mostrar para você, né? É um filme de 50 segundos. Olha só. Já pensou você como botar alguma coisa em movimento? Você tem que pensar isso, tem que se transportar para lá. Nós estamos nos referindo no século, não é o anterior, o outro, quer dizer, 1896. Era um filme no qual, esse de 50 segundos, no qual, como indica o título, um trem a vapor chegava à estação de La Ciotat, filmada da plataforma ao lado. A vista do trem que se aproximava causou pânico na plateia. Olha só, o cara está filmando, vê um trem, não tem nada demais, você está cansado de ver essas coisas, mas naquele tempo, o cara vê um negócio vindo assim, dá a impressão que vinha na direção dele, entendeu? A gente tem que se transportar para essa época para ver o impacto. Por isso que um filme desse, a gente vai botar aqui. Agora, você vai dizer assim, ele tem uma coisa espetacular. Não é assim, não tem nível de artista, não tem nada, cara. Entendeu? Mas é bom você botar para você ver que dentro desse conteúdo de cinema, como é que foi a evolução, tá? A vista do trem que se aproximava causou pânico na plateia, convencida de que iria ser atingida por ele. A verdade exata sobre o fato se perdeu com o tempo, mas ou os irmãos Lumière haviam dominado a técnica de fazer o movimento na tela parecer real, ou tinham enorme talento para se promover. Não importa qual a versão correta, ambas as capacidades têm papel central na história do cinema. Talvez seja preciso voltar ainda mais no tempo. Antes dos irmãos Lumière terem aterrorizado seu público, outros já trabalhavam com imagens em movimento. Podemos tirar o chapéu para o inventor norte-americano Thomas Edison,
que 2 anos antes deles projetou para espectadores individuais filmes de gato, boxeadores e pessoas espirrando, e para o fotógrafo inglês, Edward Muybridge, cujos estudos de animais em movimento nos anos 1880 são precursores vitais do cinema. Bom, então esse ponto 3, pânico e excitação. Outro ponto, contando histórias. Aí já vai passar por uma coisa diferente. Aqui você vê, pânico, excitação, é uma novidade essa coisa em movimento. Agora não, você vai começar a contar histórias. Pode-se até dizer que essa história remonta à pré-história, a nossos ancestrais ao redor da fogueira, enquanto um deles projetava sombras na parede para ilustrar relatos sobre feras terríveis ou acerca de incríveis atos heróicos. Eu não posso fazer aqui porque não tem, mas na sombra você já viu que você faz um bichinho, faz assim, faz assado, tudo com a tua mão, é isso. Já era assim, na pré-história. Era como se fosse um cineminha, vamos falar a palavra assim. Bom, quando nos sentamos hoje para assistir um blockbuster, quer dizer, tipo assim, traduzindo, seria um arrasa-quarteirão, né? Insanamente caro, muito caro, repleto de efeitos numa grande tela, estamos de volta àquela fogueira. O cinema do século XXI ainda é uma contação de história com palavras e imagens, tornando-os verossímeis. Este nosso conteúdo de cinema busca construir uma narrativa histórica do cinema. É isso que nós estamos nos propondo aqui. Construir uma narrativa histórica do cinema através de quê? Dos filmes. Tá? Numa viagem que vem desde o Méliès para o século seguinte, mais além. Cada capítulo mostra como um filme surgiu, mapeia suas fontes de inspiração e como foi realizado, documenta os homens e mulheres que o moldaram com seu talento e detalha a influência que exerceu. Esta história atravessa o tempo. Na era do cinema mudo, a ênfase estava no desenvolvimento das imagens em movimento, não era tanta história. Daí passamos às décadas de 1930 e 1940, anos dourados em que toda a cidade tinha salas de exibição que atraíam um público ávido. A era de astros e estrelas, como Humphrey Bogart, Katharina Hepburn e James Stewart. Nos anos 1950, nessa altura aí, um pouquinho mais, nos anos 1950 eu já estava dentro. Eu via cerca de... Tinha um cinema lá que passava 3 filmes por dia. E tinha um outro à noite que passava 2. Tinha muitas vezes que eu via 5 filmes por dia. Vi muitos filmes, muitos filmes. Eu e meu avô também adorava. Às vezes de noite ele não ia, mas eu ia aí, né? Bom, nos anos 1950, realizadores da Europa, da Índia e do Japão criaram obras-primas celebradas até hoje. Foi o momento do Crusoe, do Akira Kurosawa, né? E uma nova geração nos anos 1960 e 1970 rompeu com os moldes anteriores, e assim a história do cinema chega ao presente quando são feitos filmes com tecnologia digna da ficção científica, mesmo as mais recentes, desvendando novos mundos com o apertar de um botão. Bom, então vamos falar sobre outro ponto, que seria a feliz imersão, né? 2 décadas depois de Viagem à Lua, quando Méliès se viu reduzido a vender bijuterias na estação de trem de Montparnasse, olha a situação do cara, hein? O cinema já era conhecido por um nome ainda usado, que era chamado, sabe das artes, qual era a colocação do cinema? Era a 7ª arte. Vindo depois da arquitetura, da pintura, da música, da escultura, da dança e da poesia. Aí que vinha o cinema. O autor do título foi o estudioso italiano Ricciotto Canudo. Para eles, né, o poder do cinema consistia em ter reunido
todas as grandes formas de arte do passado em uma só. Assistir a um filme era vivenciar de um só golpe todas elas. Aí um outro ponto seria o cinema evoluir. Tantos anos depois, o embalo puramente sensorial do cinema continua a empolgar o público no melhor sentido da palavra. É difícil imaginar os estalidos das películas mais antigas, porém, como o filme dos irmãos Lumière, com o trem demonstra, desde o início as plateias viram algo real naquilo. Acompanhar a evolução do cinema como forma de arte é uma das grandes alegrias do cinéfilo. Às vezes os avanços são óbvios. A guinada do mudo, por exemplo, para o falado, e do preto e branco para o colorido, as revoluções foram mais sutis em outras partes. A edição e a realização em si assumiram caminhos próprios. O contexto histórico mais amplo também deve ser considerado. Quando falamos de cinema, não estamos falando só de filmes, muito mais amplo. Quando mergulhamos em sua história, é inevitável passarmos a tratar da história em geral. Se pensarmos nos últimos 100 anos de cinema, a vida real passará diante de nossos olhos como os anéis de uma árvore. Quando eu vejo um filme antigo, eu vejo as pessoas todas magrinhas. Olha só, o que ele está relatando? O que ele está mostrando? Por que a gente engordou? Qual foi a nossa alimentação? Qual foi a facilidade de comida? Geladeira, entendeu? Como cinema puro, é difícil superestimar o impacto de Godzilla, o monstro do cinema que aterrorizou a Baía de Tóquio em 1954. E o que era Godzilla, senão o trauma nuclear do Japão simbolizado em carne e escamas? O filme foi feito em 1954, a bomba de Hiroshima foi jogada em 1945, né? Nagasaki. Então você vê, esse Godzilla, né, que aterrorizava lá Tóquio, era essa situação, inconscientemente ou não, né? Não é preciso ser cinéfilo para citar uma frase de quanto mais quente, melhor. Né? Ninguém é perfeito. Mas que filme diferente esse não seria se seu diretor, nascido no Império Austro-Húngaro, que é Bill Wilder, não tivesse fugido dos nazistas para os Estados Unidos, como tantos outros cineastas europeus? A Revolução Russa, a Guerra Fria, a Era Hippie, o feminismo, o computador, todo grande momento histórico foi levado à tela em algum lugar. Tudo isso no meio que começou no parque de diversões a um passo do circo e passou parte da existência se desculpando por juntar casais jovens no escurinho. Parecia improvável que ver imagens em movimento na tela grande se tornasse um entretenimento tão glorioso. Que tenha se tornado arte é talvez ainda mais extraordinário. O outro ponto, um penúltimo ponto, é uma experiência em comum. De certo modo, são suas contradições que fazem do cinema o que ele é. Como explicar de outro modo o efeito que provoca no público? Quando nos apaixonamos por um filme, é como se ele tivesse sido feito especialmente para nós. Se você já assistiu uma comédia sensacional numa sala lotada, ou se arrepiou com um filme de terror ao lado de outros 200 arrepiados, sabe que o cinema é para ser visto em grupo, que ele se desenvolveu com experiências compartilhadas. Um dos filmes que eu vi, que foi do James Dean, era famoso, foi um filme assim, nós tínhamos lá no local em que eu morava, era uma coisa imensa, eu já me esqueci o nome, era lá no Meia, onde eu morei, né? Aquilo ali foi dividido, acho que agora até tem não sei quantas salas aquilo ali, né? Mas quando eu vi assim, aquela multidão daquele pessoal todo vendo aquele filme,
Os filmes foram vistos de modo diferente ao longo dos anos. No início eram novidades que provocavam sensações, né? Depois tornaram-se momentos de escapismo, de glamour irresistível, cujos astros brilhavam no preto e branco. Evoluíram para relatos profundos da condição humana, assinados por grandes autores. Hoje, com frequência, são espetáculos de grande orçamento destinados a arrecadar ainda mais para as corporações e os estudos, levando-nos a ver, além dos olhos dos artistas na tela, algo parecido com um sonho ou hipnose, até cair de volta na realidade, talvez entendendo melhor algo sobre nós mesmos, né? Sobre nós mesmos, ou morrendo de rir. Né? Hoje, com esses Netflix, seriados, a gente já está pegando uma outra situação, porque a grosso modo eles estão disputando com novela, né? Novela assim, acabou esse episódio, vem outro, e o Netflix com esse seriado é até pior, porque aí são temporadas que tem episódios, olha só. É um novelão, aí nego se perde, porque se perde na novela é a mesma coisa, porque é difícil o cara, e na novela, por exemplo, o cara acompanha de uma outra forma, está fazendo sucesso, então aquele personagem ali vão botando ele mais para o alto, e o outro que pensava que ia ser o principal, né? O protagonista, você diminui ele. Tem várias coisas desse processo. Eu me lembro, primeiro, acho que foi o Jatel Filho, né? Acho que foi Jatel o nome dele, que morreu no processo da novela. Aí tiveram que reformular a novela, entendeu como é que é? Não é uma obra acabada. Finalmente, o último ponto é o mundo de escolhas. Alguns dos filmes são cultuados pela crítica, outros agradam mais ao público. Uns poucos não agradaram ninguém em sua época e depois foram considerados obras-primas, olha só. Nada a ver com gênero, filmes de ação convivem com os de faroeste, os românticos de neorrealismo, e há sempre espaço para o musical. A nacionalidade e a língua tão pouco importa. Hollywood, que para muitos é um palavrão, está bem representada. O cinéfilo de verdade sabe quantas coisas boas, né, Tio Setol produziu ao longo dos anos. Existe um mundo fora de Better Views e nenhum livro sério sobre cinema pode ignorar isso. A Fita Branca, que foi feita em 2009, merece tanto espaço como o Tubarão, que foi feito em 1975. Há naturalmente omissões e inclusões que algum leitor contestará. Isso vai acontecer. Parte da beleza do cinema está em que não há duas opiniões idênticas sobre os filmes. Se este conteúdo de cinema, né, fosse só uma lista de, né, os preferidos dos autores, seria diferente do que é. Pode-se pensar que a seleção seria mais fácil se o critério fosse grandes filmes. Mas essa classificação seria subjetiva. Essa obra funciona, mas como um atlas, essa obra que nós estamos fazendo aqui, né, ela funciona mais como um atlas das influências, uma coletânea de marcos, na esperança de que, se o leitor não encontrar seu filme preferido aqui, haverá outros que cumpram esse papel. E também de que eles sejam escolhidos como o próximo filme a ser assistido. Tá bom? Então, se prepare que nós vamos começar o tema, né, chamado Visionários, que vai de 1902 a 1931. Então nós vamos começar com uma introdução, que seria o primeiro, né, tópico, mas logo depois a gente começa com os filmes mais antigos, seria esse de Viagem à Lua, né, mais antigo, depois Intolerância, O Gabinete do Dr. Caligari, entendeu? E vai por aí afora, tá bom? Então, até a próxima.